A primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ipanema, Minas Gerais, juntamente com a Rádio Web Shalom Ipanema MG, apresentam a transmissão do culto de ensino da Palavra de Deus. Nos reunimos em família. Nos reunimos por um único Deus, para ouvir a Palavra de Deus. Assista conosco e seja edificado. Queridos, vamos para a Palavra de Deus. Eu avisei na escola dominical aqui, que eu lecionei domingo pela manhã, eu avisei que hoje nós estaríamos tratando de um assunto, e eu pedi ao pastor Alexandre para avisar à noite, eu creio que ele avisou, que eu ia tratar hoje de um assunto com os irmãos. Pelo que eu me lembro, é a primeira vez que eu prego ele aqui na sede, né? Sobre esse assunto de uma forma mais específica. Na terça-feira retrasada, eu falei sobre a divindade de Jesus no Evangelho de João. Jesus no Evangelho de João. Depois eu falei o Espírito Santo no Evangelho de João. Os irmãos lembram disso? O Espírito Santo no Evangelho de João. Muito bem. Hoje eu quero intitular sobre os três voos daquela pomba que Noé soltou. Porque isso aqui tem na Bíblia uma tipologia, na interpretação teológica, bíblica, nós temos aqui uma tipologia daquela pomba que Noé soltou por 3 vezes. Mas para nós chegarmos aqui nesse soltar, eu quero fazer um rápido resumo. Nós sabemos que Deus, ele se cansou. Cansou não é que Deus se cansa como homem, né? Mas a Bíblia diz que o pecado cheirou mal às narinas de Deus. Os irmãos lembram disso lá em Gênesis capítulo 6, que o Senhor disse: não contenderá para sempre o meu espírito com o homem. Os irmãos lembram disso, né? É muito conhecido. E o que nós temos? Esforça um pouquinho para você entender. Eu sei que os irmãos estão cansados, eu também estou muito cansado, trabalhei muito hoje, mas vamos esforçar um pouquinho. E aí, o que acontece? O Senhor resolve a destruir o mundo. E qual foi a atitude de Deus? Qual a forma que Deus iria usar para destruir a terra? Os moradores da terra. Era o quê? Através do que nós chamamos de quê? Do dilúvio, que seria uma inundação total. É bem verdade que há os que questionam que o dilúvio foi parcial e outros creem que o dilúvio foi total. Como o dilúvio parcial é que foi só na região que o Noé estava. O dilúvio total incluía todo o globo terrestre. Eu fico com a segunda opinião, porque a Bíblia diz que não teve uma montanha que não ficou debaixo da água. Então, eu acho que não há o que questionar, né? Todas as montanhas foram cobertas, não é isso? Foram cobertas, que não tenham ficado debaixo da água. Então, eu fico por aí. Muito bem, vamos caminhar. Quando acontece o dilúvio, pedi ao pastor Simar que me ajudasse a lembrar dessa questão de algumas datas e números aqui, porque ele é muito bom para isso, né? Além não só de datas, mas de outros assuntos na palavra. Nós sabemos que quando Noé recebeu a ordem para construir a arca, Noé tinha aproximadamente 500 anos de idade, né? 500 anos. Um jovenzinho, né? Quantos anos? Emplaquei agora 500, né? Graças a Deus e tal, né? 500 anos de idade. Você calcula, né? Muito bem. E a Bíblia diz que no ano 600 da vida de Noé, o dilúvio aconteceu. Então nós entendemos que a construção da arca tenha durado aproximadamente 100 anos para Noé construir a arca, né? 100 anos. Depois que Noé constrói a arca, ele entra para dentro da arca com a sua família, e um detalhe é que ainda não tinha chovido sobre a terra. Somente era um sereno que caía, mas chuva ainda não tinha caído. E eu quero só abrir um parêntese, irmãos, porque tem que ter muita fé, não é verdade? Fé para quê? Para construir a arca? Sim, mas para construir uma arca sendo que não tinha chovido. Eu acho que aí é que está o detalhe. Entendeu? Porque se tivesse inundação, eu vou construir uma embarcação, essa embarcação vai flutuar, ok? Mas no detalhe aqui, ele construiu pela fé sem ter chovido ainda. Então eu acho que aqui é bastante interessante, não é? Mas muito bem, vamos lá. E aí Noé entra para dentro da arca com a sua família. E a Bíblia diz, que eu estava vendo hoje, que choveu 40 dias e 40 noites, né? 40 dias e 40 noites. E aí
aproximadamente 1 ano e 10 dias que Noé permaneceu dentro da arca, segundo o relato bíblico. Aí, daí a pouco, Noé resolve abrir a janelinha, né, da arca e tal, e demorou, que nós lemos aqui, 150 dias para a água escoar e etc e tal, e por fim a arca pousou num monte chamado Monte Ararat. Esse Monte Ararat, ele fica lá na Armênia, lá no país da Armênia, esse Monte Ararat, onde a arca, eu falei pousou? A arca desceu, não é? A arca ancorou-se lá, ela desceu, tá certo, pousar de chegar, mas tudo bem. Como a gente sempre está falando, eu só estou dando uma introdução, não é? Para nós nos localizarmos. Quando Noé, a arca, ela chega lá, pousa lá, vamos dizer pousar, o que acontece? O Noé então começa a fazer um teste para ver se ele podia abrir a porta da arca para eles saírem. Ele soltou primeiro o quê? Soltou um corvo. O corvo voava e tal, ia, voltava. Daí a pouco chegou um momento que o corvo não voltou, por quê? Ele achou o que ele queria, que era corpos, não é verdade? Estragado, muita carne e tal, e já ficou para lá mesmo, não é? Mas tudo bem. Aí a Bíblia diz, aí o que eu queria que o Máximo colocasse para mim na tela, que no versículo 7 do capítulo de número 8, está escrito assim, capítulo 8, versículo 7, e soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas secaram sobre a terra. Se as águas secaram sobre a terra, certamente o corvo não voltou, porque para lá ele ficou, porque ele achou um tremendo cardápio lá, né? Uma tremenda mesa, né? Mas muito bem, mas deixa para lá, não é sobre corvo que eu quero falar sobre a pomba. Vai lá, no versículo de número 8 está escrito assim, depois soltou o quê? Soltou o quê, irmãos? Diz, uma pomba. Diga de novo, uma pomba. Para quê? Para ver se as águas tinham minguado sobre a face da terra. Versículo de número 9. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas ainda estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a mão e a pomba voltou para a mão dele. Olha que interessante, né? Ele estendeu a mão e a pomba voltou para a sua mão, e ele pegou essa pomba e voltou com essa pomba para dentro da arca. Então a pomba só deu um passeio, ok? E voltou. Vamos para o versículo de número 10 então. E esperou ainda quantos dias? Outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba a pomba fora da arca. Tudo bem, versículo de número 11. E a pomba, presta atenção, irmãos, que ele não enviou outra pomba. Leia o detalhe. Primeiro diz que ele enviou uma pomba, agora está dizendo que ele enviou a pomba. Qual a diferença da primeira para essa? É a mesma pomba, ele não enviou outra pomba. Está dizendo que ele enviou uma, depois ele pegou e enviou a pomba. Qual pomba? A mesma que ele havia enviado. É um detalhe isso, hein? Aleluia. Sei porque não sabe o que eu vou falar, que senão você já estava dando glória. Enviou a pomba. Tudo bem. Esta pomba, na segunda viagem que ela foi, o que ela fez? Eis que arrancado uma folha de oliveira no bico. Vocês quando for fazer aí, irmão, olha para cá, vocês que faz quadro, pintura e faz cartaz para festa e faixa, cuidado para vocês não pôr o raminho de oliveira no pé da pomba, porque aqui está dizendo que trouxe no bico, ok? Se é Bíblia, tem que ser do jeito que está na Bíblia, ok? Então está lá, ele trouxe uma folha de oliveira no seu bico, ela trouxe, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então ele manda a pomba sobrevoa, não acha lugar para pousar e volta. Ele pega a mesma pomba, envia, quando ele envia, ela volta no seu bico com uma folhinha de oliveira, não é de uma planta qualquer, uma folhinha de oliveira, ok, e ele pega esta pomba e traz para dentro da arca novamente. Agora vamos para o versículo de número 12. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora qual pomba? A pomba novamente. Que pombinha viajante, hein? Entendeu? Enviou a pomba, mas aí ela não tornou mais a ele, ela ficou.
Aleluia. Que pomba é essa na tipologia bíblica? A primeira vez que ela foi e voltou, não pousou, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, está escrito: no princípio criou o quê? Deus. O quê? O céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Versículo de número 2, está escrito assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a terra, e a face do abismo. Aleluia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Primeiro voo da pomba, o Espírito Santo veio, e diz a Bíblia que ele pairava. Esse pairar aqui, opa, eu acho que já tem alguém entendendo. Esse pairar aqui, o termo do original do hebraico é como que se estivesse tomando conta para que nada diferente acontecesse. Quem está olhando para mim entendendo o que eu estou pregando? Então o primeiro voo da pomba, a pomba pairava sobre as águas. Era o Espírito Santo na sua ação de pairar ainda na criação. Oh glória, bendito é o nome de Jesus. Tudo bem, e a pomba não pousa. Mas aí o Noé fez o segundo envio. No segundo envio, a pomba trouxe no bico uma folhinha de oliveira. Esta folhinha de oliveira é o segundo envio do Espírito Santo. Porque depois do dilúvio, ele trazer esta folhinha de oliveira, esta folhinha de oliveira representa a nação de Israel aqui. Aleluia, glória a Deus. E por algumas vezes o Espírito Santo vinha e enchia esporadicamente um, enchia outro ali. Quem está entendendo comigo? Enchia o Josué do Espírito Santo, enchia o Davi, enchia o Saul, enchia o Gideão, enchia o Jefté, enchia o Sansão. Mas o Espírito Santo não ficava sobre a terra, não no sentido de onipresença, porque como Deus ele estava, mas na sua ação do Espírito, ele vinha esporadicamente e enchia pessoas de forma isolada por alguns minutos ou por algum tempo, e afastava a sua atuação. Opa, é o segundo voo da pomba. E Sansão foi cheio do Espírito Santo, e Saul foi cheio do Espírito Santo, e Davi foi cheio do Espírito Santo e tocava a arca, e o espírito mau ia embora. Mas você não vê Davi cheio 24 horas, é esporadicamente para determinadas ações, porque é a vinda e a volta. Quem compreende? Mas aí nós temos em Joel 2:28, ele diz assim: e há de ser que depois daqueles dias, que dias? Depois que o Messias vier, morrer, ressuscitar, voltar. É por isso que Pedro em Atos 2:17 diz: o que está acontecendo aqui em Jerusalém não é nada de gente embriagado, não é nada de gente que está com a cabeça pirada. O que está acontecendo aqui é que o profeta Joel profetizou no capítulo 2:28, que diz que há de ser que ele virá. Oh glória. Aí eu vou ler um versículo para você que eu nunca preguei sobre ele, nunca vi ninguém ler ele aqui. Pode ser que eu tenha esquecido. Sabe por quê, irmãos? Essa presença do Espírito Santo no Antigo Testamento de vir e voltar, deixava um vazio, sabe? Porque não era uma plenitude, não era um derramar, mas a promessa existia. Por exemplo, Isaías 44:1-3, o que já vai cair na tela rapidamente. Isaías 44:1-3. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou, o Senhor que te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi, que é Jerusalém, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes.
Então eu tenho uma promessa no Antigo Testamento. E o tempo vai passando, mas a promessa existe. Opa, eu estou todo arrepiado aqui. Só que há um vazio, e no coração dos profetas havia um desejo de que esse Espírito ficasse, porque a presença do Espírito fazia a diferença, e faz a diferença. Por isso que Davi falou: não retires de mim o teu Espírito Santo, não me lances fora da tua presença, e nem retire de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação, porque a única coisa que dá vida ao crente e a alegria de viver é a presença do Espírito Santo de Deus. Quem perdeu não sente mais nada. Opa, eu estou sentindo ele aqui. Mas aí eu vou para um versículo que você talvez não tenha ouvido pregar aqui ainda, pelo menos eu, pode ser que outro tenha pregado. Jeremias capítulo 14, versículo de número 8, que é um texto que tem uma profundidade muito grande, mas está escrito assim: ó esperança de Israel, Redentor seu no tempo da angústia, por que serias como um estrangeiro na terra, e como um viadante ou viajante que se retira para passar a noite? Por que o senhor não fica com a gente? Não, olha a profundidade desse versículo. Ó Redentor, por que o senhor está... Por que o senhor está agindo como se fosse um viajante que passa aqui, dorme uma noite e depois vai embora? Por que o senhor já não fica com a gente? Havia um anseio na alma de Israel, aleluia, de alguns profetas, de que ele permanecesse. Tem algumas mãozinhas levantadas que estão entendendo o que eu estou pregando aqui esta noite. Por que o senhor vem só como um viajante? Por que o senhor não fica de uma vez? E Deus olhando do céu e disse: eu vou para ficar, mas só que não é agora, aguarda mais um pouco. Aí de vez em quando alguém soltava uma rajada de uma profecia, Isaías 61, e o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar. Aleluia. Aí você pega lá Provérbios, que capítulo 1 também fala sobre um avivamento. E eu tenho outros textos do Antigo Testamento que prefigurava a unção do Espírito Santo na vida de uma geração que chegaria a posteriori, que chegaria depois. Mas o profeta está dizendo: por que o senhor está como um viajante aqui? Mas os anos se passam, a pomba voltou, mas os anos se passam. Aí um dia nasce um tal de Jesus de Nazaré. Quem está comigo aqui acompanhando e não está viajando na cabeça aí para o outro lado? Os anos se passam, nasce um tal de Jesus de Nazaré. Só que quando esse Jesus de Nazaré está para nascer, meninas, o anjo apareceu e falou com o Zacarias um negócio, menino, tão interessante. Lucas capítulo de número 1. Lucas 1, versículo de número 11. Versículo de número 11 diz assim: então o anjo lhe apareceu a quem? A Zacarias. Quem está prestando atenção, diga amém. Um anjo apareceu a Zacarias e disse assim: o Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso, verso 12. E Zacarias vendo quem? O anjo, turbou-se e caiu um temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no nascimento desse tal João. Agora preste atenção no 15: porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe.
preste atenção que ele ainda com 6 meses ainda não estava na tampa cheia não, porque com 6 meses de gravidez de Isabel, é que a Maria foi lá na casa dela, que estava com poucos dias de gravidez, porque o Espírito Santo tinha colocado no ventre dela a semente eterna, e ela falou, vou visitar minha prima lá nas montanhas. Quando ela pisou no terreiro da casa da Isabel, diz a Bíblia que o João foi cheio. Não, peraí. A essa altura aqui, a Maria está cheia, o Jesus que está no ventre dela está cheio, aí o João fica cheio, daí a pouco a Bíblia diz que a Isabel ficou cheia, daí a pouco diz que o Zacarias ficou cheio, daí a pouco diz que o Simeão ficou cheio, daí a pouco diz que a Ana ficou cheia, e daí a pouco a igreja está cheia também, porque é uma promessa que o Espírito viria. Será que tem algum crente que pode dizer pelo menos um amém, irmão? Porque tem gente que não fala nada, mas tem gente que pode dizer pelo menos um amém. Então, esse João é uma promessa que ele seria cheio, mas ainda não é o negócio. Por enquanto a pomba só está pegando um raminho de oliveira. Aí caminho, escutei um aleluia aí, escutei um amém, gostei, aleluia. De repente, vamos caminhar mais um bocadinho. No Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 10. João 4, 10 diz assim: Jesus respondendo disse a quem? Pelo amor de Deus, gente, estou pregando na Assembleia de Deus. João capítulo 4. Ah, muito bem, a mulher samaritana, salvou a pátria. Vamos lá. João falou com quem? Com a mulher samaritana e disse: mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que está te pedindo água, você lhe pediria, e ele te daria água viva. Não, presta atenção, água viva. Aqui tem água, mas Jesus está falando de uma tal de água viva. Mas olha o versículo seguinte, aleluia. Disse a mulher: o senhor não tem com que tirar? O poço é fundo. Onde o senhor vai arrumar essa tal de água viva? Versículo 12. Ela falou: és tu maior do que o nosso pai, que nos deu o poço, bebeu dele ele próprio, e os seus filhos e o seu gado? Versículo 13. Aí Jesus falou: mulher, qualquer que beber desta água que você veio buscar aqui, vai ter que voltar aqui para beber água de novo, vai ter sede. Mas mulher, eu tenho um assunto para te falar. Aquele que beber da água que eu lhe der, estou vendo um monte de mão levantada. Aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. É o segundo voo da pombinha, não é verdade? Aí que está lá, dando o sinalzinho de vida lá, né? Aleluia. E no versículo 15, aí a mulher falou assim: então faz o seguinte, já que esta água não vai precisar de eu voltar aqui para beber, eu vou querer, porque aí eu não preciso de eu voltar aqui para beber essa água. Só que ela ainda não tinha entendido, que ela estava pensando na água H2O. Mas deixa por aí, porque aqui Jesus não explicou que água era essa. Agora vamos para o capítulo de número 7 de João. Versículo de número 37. João 7,37 está escrito assim, ó. Escuta que está. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém está com sede aí, ó, vem para cá, vem a mim e beba. A mesma coisa que ele falou lá com a mulher samaritana, só que num outro sentidozinho ali, numa outra colocação. Aí no versículo de número 37 ele diz: vem a mim e beba. Aí no versículo de número 38 ele diz assim, sabe por quê? Porque quem crê em mim, como diz a escritura, olha aqui, rios de água viva, mantenha esse versículo, rios de água viva vai correr do seu ventre. Irmãos, me desculpe a franqueza, depois pode fazer esse cortezinho para pôr na internet. Me desculpe a franqueza, eu questiono um crente que já bebeu da água viva e não sente nada e não dá demonstração, porque o texto está dizendo que quem beber vai jorrar nele uma fonte.
Como é que o camarada tem a presença do Espírito Santo e não jorra nada? Como é que o crente tem a presença do Espírito Santo e não jorra uma gotinha de água no zóio, meu amigo? Você tem que mostrar que você tem alguma coisa de Deus na vida, rapaz. Porque o que consola a tua alma não é o Depitran, não é o Vale 10, é a presença do Espírito Santo de Deus que pode consolar o nosso coração. Porque é Jesus que está falando, vai fazer nele uma fonte. Tem hora que a gente tadinho dos meninos, essa gritalhada com o ouvido deles e tal, mas vamos continuar da glória, porque tem um negócio jorrando aqui dentro aqui. Tem alguém sentindo jorrar alguma coisa de dentro de você aí? Se não tem, meu amigo, pode procurar, porque tem alguma coisa errada. Porque quem tem a presença do Espírito Santo de Deus sente jorrar alguma coisa aqui. Pastor, não sinto nada. Aceita Jesus de novo. Porque eu tenho uma notícia para você. Você ainda não teve uma experiência com o Espírito Santo. Se você nunca sentiu nada, nunca sentiu um quebrantamento, uma vontade de chorar, um arrependimento. Não, me desculpe a franqueza. Aí tudo bem, Jesus falou: quem beber da água que eu der, volta para mim o 38, meu querido, vai fazer nele rios de água viva, vai correr do seu ventre, do seu interior. A mesma coisa que Jesus falou com a samaritana, até agora Jesus é a mesma coisa que Jesus está falando aqui, no sentido, sim ou não? Mas Jesus falou: agora eu vou dar uma explicaçãozinha para ficar mais claro. Aí no 39 Jesus falou assim, está escrito assim: e isso que ele falou ali, negócio de água, beber água e jorrar, ele está falando a respeito do Espírito que havia de receber aqueles que fossem crer nele. Agora preste atenção no resto do versículo: porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Isto é, enquanto o Filho estava aqui, o Espírito vinha, pegava uma folhinha assim da oliveira e voltava. Mas na hora que o Filho fosse glorificado, a pomba viria para ficar. Aleluia. 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 Porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Jesus tinha a presença do Espírito Santo com ele? É claro que tinha. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Porque quando Jesus pregava, os fariseus falavam, os escribas falavam, o pessoal tudo falava, mas era um discurso, sabe? Você já viu discurso de político, discurso do Rui Barbosa, discurso não sei o quê? É bonito, mas entra aqui e sai aqui. Jesus pregava, entrava aqui e descia para o coração. Por isso que os polícias foram prender Jesus e voltaram sem Jesus. Eles falaram: por que vocês não trouxeram o homem? Porque nunca homem algum falou como ele fala. Quando ele fala, quebra o coração. Quando ele fala, quebra a alma. Quando ele fala, derruba tudo, joga tudo no chão. Quem está frio fica quente, quem está triste fica alegre. Quando ele fala, ele quebra tudo. Tem alguém entendendo isso aqui? Aí ele não tinha sido glorificado ainda. Mas aí os anos se passam, o tempo passa, nem tantos anos, né? Jesus vai para a cruz. Agora João capítulo 14, onde nós lemos semana passada, atrasada. João 14, versículo de número 16, diz assim: vocês não ficam tristes não, porque eu vou rogar ao Pai. Presta atenção, rogar ao Pai. Eu, mas o pastor Alcimar, fomos num velório uma vez, lá no Lajinha, e o pastor Ilmar, lembra, pastor Alcimar? Falou uma coisa interessante, e eu acho que tem fundamentação teológica, que em Gênesis 6 o Senhor disse assim: não contenderá para sempre com o homem o meu espírito. A partir daquele momento você pode ver que o espírito está vindo de forma esporádica. Mas Jesus falou: eu vou morrer, vou ressuscitar, vou voltar para o Pai. Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou rogar. Rogar é diferente de pedir. Eu vou pedir ao Fabrício, eu vou pedir ao Samuel. Você faz isso assim para mim, Samuel? Não, não vou fazer não. Ok. Agora rogar. Você podia fazer isso para mim, rapaz? Faz isso para mim. Jesus está falando: eu vou chegar lá e eu vou rogar ao Pai.
eu vou conversar com o Pai para Ele enviar o outro Consolador, o Allos Parácletos, aleluia, aquele que é igual a mim, aquele que tem a mesma natureza minha, aquele que como eu sou Deus, Ele é Deus, assim como o Pai é Deus, Ele também é. Eu vou pedir para mandar o outro Parácleto. Essa palavra Parácletos aqui do grego é Consolador, e esse Consolador aqui, eu tenho uma notícia para você. Eu fiz uma pesquisa, estava voando outro dia dos Estados Unidos e chegando no Panamá, eu estava pesquisando isso no dicionário e buscando a palavra Parácletos. Não tem a ver só com consolar. Parácletos tem a ver que aquele que é enviado para levantar. À medida que eu for falando, se você quiser falar pelo menos um amém, eu não vou cobrar nada não. Ele foi enviado para levantar, ele foi enviado para conduzir, ele foi enviado para defender, ele foi enviado para animar. É por isso que você não desvia, por isso que você não tem coragem de sair para a igreja, mesmo que você tenha vontade de pecar e quer fugir da igreja. O Espírito Santo vai lá, te cata, te pega e diz assim: volta, fica aqui porque eu fui deixado para te ajudar. Aleluia, aleluia. Quem está sentindo a presença do Paráclito aí? Feche os olhos, curve a sua fronte. Eu vou dar uns 30 segundinhos para você adorar o nome dele. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Eu estou na Assembleia, irmão. Não estou em igreja tradicional, não. Estou em igreja pentecostal. Dá sinal de vida aí, que se você tem alguma coisa de Deus dentro de você. Aleluia, aleluia, aleluia. Estou sentindo graça aqui. Ore calabachore abandaraia suia calabacheira abandaraia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Se eu fosse você, aproveitava esse tempo que Deus está nos dando na Assembleia de Deus de Ipanema. Aproveita para receber a palavra do céu ao seu coração. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. E sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro. Eu quero ouvir você cantar. Não adianta. Do céu vem tu selar. É este fogo santo. Eu vou falar algumas coisinhas sobre ele. O Espírito da verdade que o mundo não conhece, nem pode receber, mas vocês conhecem, porque ele habita convosco e estará em vós. Deixa Deus usar a minha boca aqui para falar com gente aqui. Para de dar soco no ar, para de bater em porta errada, para de buscar daqui para lá, de um lado para o outro. Mete esse joelho no chão, se tranca e diz: Espírito Santo, dirige a minha vida. Você vai parar de quebrar a cabeça para lá e para cá, porque luta de um lado, luta de outro, não dá certo. O que está faltando? Direção do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que ficou para nos direcionar. Olha o que Jesus falou mais sobre ele. O Máximo vai me ajudar dizendo aqui, capítulo 14 ainda.
Olha o que está escrito no versículo de número 26, 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de quê? De tudo quanto eu vos tenho dito. Olha o 27. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Eu não dou igual o mundo dá, não. Não se turbe o vosso coração, nem fique com medo. Aleluia. Agora capítulo de número 16. Vamos lá no capítulo de número 15, versículo de número 26, capítulo 15, 26. Mas quando vier o Consolador, presta atenção, que eu da parte do Pai vos hei de enviar. Então quem enviou? Jesus da parte do Pai. O Pai autorizou, Jesus enviou. Não, vou falar de novo. O Pai autorizou, Jesus enviou. Da parte do Pai vos hei de enviar aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testifica de mim. Deixa eu te falar um negócio. Quanto mais cheio do Espírito Santo o crente está, mais ele glorifica Jesus. Vou falar de novo. Mais ele glorifica Jesus. Sabe por quê? Porque está escrito no capítulo de número 16, versículo de número 13. Agora 16, 13 de João. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não vai falar de si mesmo, mas ele vai dizer tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará as coisas que vão acontecer. E o versículo 14 disse: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então só glorifica Jesus quem está cheio do Espírito Santo de Deus. E Paulo também disse que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Vou terminar, mas deixa eu te falar que Espírito Santo é esse. Tudo bem. Segundo voo da pomba, ele vem, pousa, volta, pega o raminho, volta. Mas Jesus foi para o céu. Em Lucas capítulo 24, versículo de número 40 deixa eu ver qual 40 que é. Lucas 24, 49, está escrito assim: e eis que sobre vós envio a promessa de quem? Do meu Pai. Quem vai ler comigo? Quem está ligado comigo vai ler comigo. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora veja o 50. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos os abençoou. Versículo 51. E aconteceu que abençoando-os, ele se apartou dele e foi o quê? Elevado ao céu. Começou a flutuar. Coloca para mim Atos 1:8, por favor, 8, 9 e 10. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Versículo de número 9. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Somente até aí. Jesus foi flutuando assim, vai levantando os olhos comigo. Foi levantando assim, daí a pouco uma nuvem cobriu, e aí ele foi. Mas ele falou: vocês vão para a cidade de Jerusalém, que eu vou mandar aquele que eu prometi. Aí eles foram e ficaram 10 dias, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Eu imagino que alguém desanimou, alguém disse: não vou ficar mais. Já é o 3º dia. Não vou embora, cansei. 5º dia. O outro dizia assim: vou ficar quietinho, porque ele falou para ficar. O outro falava: eu também estou aqui, não vou embora não. E continuou. 6º dia, 7º dia, 8º dia, 9º dia, 10º dia, domingo de manhã, 50 dias depois da Páscoa. Diz a Bíblia que estavam quase 120, todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, a pomba, o 3º voo.
A pomba agora veio, o terceiro voo da pomba, o terceiro voo veio. Agora não veio para voltar com um raminho de oliveira, porque agora Jesus já morreu, já voltou, já foi glorificado. A pomba veio, o símbolo do Espírito Santo, não é uma pomba, é o símbolo da pomba, da pureza. E veio, e de repente veio do céu um som, não foi um vento, foi um som como de um vento, veemente e impetuoso. Pensa no som de um vento, veemente como uma tempestade, impetuoso como se fosse uma tempestade, e de repente começou a ver línguas repartidas como que de fogo. Atos capítulo 2, versículo 3, línguas repartidas como que de fogo, que pousava sobre cada um deles. Versículo de número 4, e todos foram cheios, vou repetir, e todos foram cheios, vou falar de novo, e todos foram cheios, vou falar outra vez, e todos foram cheios, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E tem gente falando língua até hoje, tem gente falando língua até hoje, tem gente falando língua até hoje. É o voo da pomba que veio para nunca mais voltar, a não ser levando a noiva. A não ser levando a noiva. Por que, pastor, que o senhor garante que ele veio para ficar? É só ler Mateus 28, 20, você vai entender por quê, ué. O que está escrito em Mateus 28, 20? Olha lá. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu farei o quê? Eu estou pensando em estar com vocês em alguns momentos. Não, estarei convosco, eu vou repetir, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Pastor, mas como é que é isso aí? Então é ele que veio para substituir o Emanuel. Aleluia, glória a Deus. Pastor, mas ele vai ficar até quando? Eu vou repetir, até levar a noiva. Por quê? Porque ele é o Eliezer. Quem que é o Eliezer? Aquele que trabalhava com Abraão. Quem que trabalhava com Abraão? Jura aqui, Abraão, põe a mão aqui debaixo da minha coxa aqui. O Abraão falou, Eliezer, o Damasceno, que você vai lá na Mesopotâmia, lá na terra de Ur dos Caldeus, na casa dos meus parentes lá, eu tenho uns parentes lá, o Naor, o pessoal lá, vai lá buscar uma noiva. Aí ele fez um voto, Senhor, o senhor vai comigo. O Eliezer falou, o senhor vai comigo, e a primeira menina que me oferecer água, é ela que vai casar com um filho do meu patrão, com o Isaac. E ele foi no propósito. Quando ele chegou lá, quem? Veio uma moça bonita, Rebeca. Quem é? Você está querendo água? Eu não vou dar água só para você, vou dar água para os camelos também. Deu água para os camelos e levou ele para casa e deu comida. E ele olhou para ela e falou, eu tenho um patrão que mandou eu vir aqui buscar uma noiva, e o nome dele é Abraão, e eu vou falar, ele tem um menino, pensa num menino bonito, e tem um negócio, o menino, o pai já entregou tudo que ele tem para o menino, a riqueza é tudo do menino, o gado é do menino, a fazenda é do menino, o dinheiro é do menino, é tudo dele. O menino é bonito, e outra coisa, está solteiro esperando a noiva. Irás tu com esse varão? A tal de Rebeca falou, estou indo, estou dentro do projeto. Montou no camelo e foi embora. O Eliezer é o tipo do Espírito Santo, o Isaac é o tipo de Jesus. Com o noivo, que camelo é esse? Quem que são esses camelos? Eles são os obreiros que carregam a noiva nas costas, que está aqui pelejando, ensinando domingo de manhã, domingo de noite, terça-feira, para ver se você resolve chegar no céu. São os pastores que estão ensinando a palavra de Deus e dizendo, não desce do camelo. E se tu tem chamada para ser obreiro, não espera a vida fácil, não. Você tem que dar as costas para montar mesmo, porque Deus te chamou, foi para isso. Tem dia que está doendo, mas vamos que vamos. Tem dia que você fala, não vou mais. Aí o Eliezer fala, não solta a noiva, porque o Eliezer está esperando, porque o Isaac está esperando. Já voltou, ouviu? Voltou, não, Marquinhos? A provedora travou lá. Se desse para gravar, pelo menos aqui. Está gravando, olha aí, que maravilha. Aleluia, porque eu queria que todo mundo escutasse isso aqui.
Diz a Bíblia que lá já vai a Rebeca em cima do camelo. Aquela ansiedade. Será como é que o noivo é, hein? Mas o Eliezer falou que ele é bonito. Estou com expectativa. Botou o véu. Diz a Bíblia que quando chegou, desceu do camelo. E isso, obreiro, vai levando, que um dia nós vamos descer assim, ó, e a noiva vai descer do nosso lombo. E vamos apresentá-la para Jesus. E o Eliezer, que é o Espírito Santo, vai dizer para Jesus: Jesus, eu trouxe ela. Olha como é que ela é bonita. Olha como é que a noiva é bonita. E diz o texto de Gênesis 24. Olha aqui para mim. Deixa o irmão ligar o José ligar os ar-condicionado. Olha aqui só para minha mão. Diz a Bíblia que quando ela olhou o Isaac, e o Isaac olhou para ela, para Rebeca, diz a Bíblia que Isaac a amou. Trouxe ela para a tenda e casou com ela. Muito breve, a trombeta vai soar. O Eliezer vai subir com a noiva, que é a igreja. Um coral vai cantar: levantai, ó portas, as vossas cabeças, que está chegando o Rei da Glória aí, com a noiva atrás dele. Tem gente que pega, né, irmãos? Tem gente que entende na hora, tem gente que não entende, mas tem gente que entende. E o Espírito Santo vai entregar a noiva para Jesus. E o profeta Isaías disse no capítulo 53 que ele verá o trabalho da sua mão e ficará satisfeito. Ele vai olhar para a igreja e vai dizer: não valeu a pena eu ter morrido no lugar dela. E o Espírito Santo vai dizer: valeu a pena eu lutar para que ela fosse santa. Deixa eu te dar um conselho, crente. Põe a tua vida no altar. Para de moleza espiritual. Se posiciona em Deus. Você que tem chamada ministerial, não espera ninguém te mandar você fazer nada não. Levanta a cabeça e faz. Eu não sei não, mas eu sinto que essa noite está tomada. Um monte de gente mole, irmão, que só anda na cadeira de rodas. Você tem que empurrar para o camarada andar. Levanta a cabeça, você é noiva. O Eliezer, aleluia. No último voo da pomba, a pomba veio para ficar. E muito breve, quando a trombeta soar, ela vai embora. Esta igreja, para estar para todo sempre, vou repetir, para todo sempre, na eternidade, desfrutando, oh aleluia, de tudo aquilo que Ele proporcionou para a igreja. Levante a sua mão por um instante e adore, 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 adore. Eu vou terminar 4 minutos para as 9 horas, mas talvez semana que vem, não sei se Deus permitir, vem para a igreja. Ah, pastor, não sei o quê. Vem para a igreja, vem para a casa do Senhor. Eu vou falar com você sobre a divindade desse Espírito Santo. É chamado de Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito de adoção, Espírito de vida. E vou falar sobre alguns atributos dele, mas vou falar também que ele pode se entristecer. E eu vou falar uma coisa que vou deixar você curioso. Tem 2 versículos no livro de Isaías. Um diz que se o inimigo se levantar, o Espírito Santo chegaria e defenderia. Mas logo na frente está escrito que eles entristeceram o Espírito Santo e o Espírito Santo se tornou o inimigo deles. Está na Bíblia isso ou não está? Se você está em comunhão com o céu, fica tranquilo, quem vai te defender é o Espírito Santo. Mas não cai na besteira de entristecer ele não, que ele pode se tornar inimigo. Te prepara para ouvir mais sobre isso. Quem acha que valeu a pena, cansado, vir à casa do Senhor esta noite? Fica de pé comigo, nós vamos dar uma palavra de oração, de gratidão. Em seguida, eu queria que o pastor Chiquinho cantasse um louvor. Se ele não tivesse vindo, era o Márcio, mas ele veio e ele canta melhor do que o Márcio. Aí vai ser melhor. E o Márcio quer te ouvir.
Amém? Vai lá, Marquinhos. Voltou não, né? Está voltando, né? Isso. Para os irmãos que estão voltando aqui na internet, não foi a aparelhagem nossa que deu defeito, não. O que aconteceu aqui, os irmãos que estão voltando aqui, o que aconteceu foi um corte na energia, vamos falar bonito, como é que chama o negócio? Um blackout. Aí sim, né? Um blackout que deu. Aí o que aconteceu? A energia, não é a luz que acabou, não, irmão, a luz continua aqui, né? Que acabou foi a energia que faz a luz brilhar, não é verdade? E tal. Então a energia acabou e aí a luz não brilhou mais. Diante disso, esta mensagem depois o Marquinho edita ela e coloca ela completinha lá no canal do YouTube da igreja, no Facebook, e eu coloco também no meu canal. Amém? Estou quase chegando em 1 milhão de seguidores, está faltando 975 mil só. Cheguei em 25 mil ontem, não é verdade? Então tá bom. Vamos primeiro agradecer a Deus. Vamos agradecer por esse momento. Por acaso, na Santa Ceia, os irmãos lembram uma palavra que eu aconselhei os irmãos para orar? Você agradecer a Deus por pelo menos 3 coisas que Deus fez? Deixa eu te dar um conselho hoje. Agradeça a Ele por Ele ter enviado o 3º voo da pomba e a pomba ter ficado. Agradeça pelo envio do Espírito Santo, porque senão nós não estaríamos aqui. Pai, a nossa palavra agora é de gratidão. Nós não temos outra palavra a não ser gratidão, porque o Espírito da verdade, que o mundo não conhece nem pode receber, veio para ficar. E eu quero falar com o Senhor uma coisa, eu já senti Ele nesse dia. Ele manda eu derreba aquela chuva. E o meu pedido esta noite é do hino 432, Senhor. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Por acaso, Senhor, se tiver alguém esta noite que diante de tudo que ouviu não sentiu nada, ó Espírito Santo, tenha misericórdia. Hoje habita no meu ser, enche-me do Teu fervor. Irmãos, a igreja precisa ser fervorosa. Me deu uma aflição hoje no início do culto aqui, já tinha umas 100 pessoas e eu não estava escutando a voz de ninguém orando. Me deu uma aflição, porque a verdadeira igreja é fervorosa. A Bíblia diz: não sejais vagarosos no cuidado, mas sejais fervorosos no espírito. Minha vida seja assim, canta comigo assim, consagrada a Ti, Senhor. A primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ipanema, Minas Gerais, juntamente com a Rádio Web Shalom Ipanema MG, acabou de apresentar a transmissão do culto de ensino da Palavra de Deus. Te aguardamos na próxima terça-feira. Agradecemos a sua audiência. Realização: Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ipanema, Minas Gerais. Pastor Presidente Jander Magalhães de Castro.